pessoas hoje valorizam muito a questão da fé. Você tem que ter fé. Mas a fé, já dizia um dos escritores bíblicos, ela é baseada no quê? Na palavra de Deus. Então, sem palavra, não tem fé. Então, não dá para nós fazermos puxadinho, não. Quando o assunto é profecia, a gente tem que levar o negócio muito a sério, junto ao arquiteto, ao planejador da história. E é planejador mesmo, presbítero Maciel, porque eu, por exemplo, tinha essa dúvida, por que Israel? Poxa, parece que, sabe, são privilegiados. Agora, vamos estudar bem a história. Israel não era uma nação privilegiada. Israel só existe enquanto nação porque Deus a criou. Quando Deus elaborou o seu plano primeiro, qual era o plano primeiro de Deus? Era levantar um povo que pudesse proclamar o seu santo nome e pudesse fazer a sua glória e a sua majestade conhecidas em todo o mundo. Fosse um povo missionário. O que ele fez? Ele fez o impossível e o improvável. Ele tirou Abraão do meio da sua parentela, quer dizer, do meio dos caldeus, né, que depois vão dar origem, né, aos babilônios. E o que ele fez com Abraão? Ele fez uma nação a partir de Abraão. Mas Abraão, ele não podia ter filhos. Sua mulher era estéril, ele já não era mais, já era de idade. Mas Deus fez um milagre e Abraão teve um único filho. Mas ele também tinha a promessa de Deus: de ti faria uma grande nação. Então veja bem, Deus, pensando do ponto de justiça, fez o que era mais justo. Ele não olhou para as nações feitas, né, por homens, semeadas por homens, nem para uma grande, nem para uma pequena. Ele fez uma nação. Então, por isso, Israel, né, ele trouxe à existência o que não existia. Por isso, Israel. Se nós não entendermos que corretamente as profecias relacionadas a Israel, nós perderemos a nossa fé, queridos. Porque, veja bem, eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui, olha só. Isaías, capítulo 60 e verso 21. O profeta declara assim, que eles, o povo de Israel, eles herdarão a terra para sempre. Peraí. Não se cumpriu. Ah, mas voltou do cativeiro Esdras e Neemias com o povo de Judá, né, para a terra. Só que não herdou para sempre. Passados mais algumas centenas de anos, né, eles negam o Messias, que aí a sua pergunta eu já respondo, e eles são dispersos, como já falou o pastor Misael. Isaías 61, verso 3 a 11, fala sobre eles edificarem os lugares assolados. Eles edificariam os lugares assolados. Quer dizer, se já se cumpriu quando eles reconstruíram o templo, sob a liderança de Esdras e Neemias, então é uma promessa meio capenga, porque como é que eles podem edificar lugares assolados se foram destruídos novamente? Edificar para ser destruído? Agora, veja o que diz Jeremias, no capítulo 24, 5 a 7. Nunca mais deixarão a terra.
Tudo bem, o pastor já explicou, uma parte é condicional. Mas o propósito divino, este não é condicional. Condicional é aquele povo, naquele momento, herdar esta promessa. Mas a promessa em si, ela não é condicional. Veja bem, a mesma coisa nós. Nós, enquanto igreja, se nós formos fiéis, santos, herdaremos as promessas. Reinaremos com Cristo sobre a terra os 1000 anos. Mas, se não, nós não herdaremos, mas outros herdarão, porque o reino milenar acontecerá. O propósito de Deus não pode ser impedido. Eis o detalhe. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Eis o detalhe. O propósito de Deus não pode ser impedido. Né? Então, uma parte é condicional, mas a outra, que é o propósito, este é imutável. Então, quando Deus ele promete que vai fazer com Israel, ele vai fazer com Israel. Assim como quando ele promete que vai fazer com a igreja, ele vai fazer com a igreja. O pastor Misael deixou bem claro, né, que os castigos por Israel ter falhado em já herdar essas promessas, eles foram profetizados, tanto o que aconteceria, quanto o castigo que viria já tinha sido profetizado. Então foram os 400 anos no Egito, depois de escravidão no Egito, depois foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, e, por fim, o pior de todos, não a destruição, veja bem, não a destruição de Israel, mas, queridos, a correção. Como assim a correção? O propósito de Deus não era destruir Israel, mas quando Israel não aceita o Messias, então Deus já havia profetizado que, como lembrou o pastor Misael, eles seriam espalhados por toda a terra. E não apenas isso, presbítero Maciel, também profetizou na mesma forma que eles passariam por grande perseguição. Quer dizer, a sua semente seria espalhada entre as nações e eles seriam duramente perseguidos. E isso se cumpriu, mais especificamente, falando sobre este último evento, que foi a grande dispersão mundial, no ano 70, 40 anos depois da crucificação de Jesus, quando Jerusalém ela foi invadida e destruída pelos romanos sob a liderança de Tito. O colapso total do Estado Nacional Judaico ele ocorreu em 135 depois de Cristo. E foi algo tão duro, a invasão romana pelo general Júlio Severus, que derrotou o rebelde Simon Bar Kokhba, que estava liderando uma revolta contra Roma, que 500.000 judeus foram mortos. E a perseguição se espalhou então para todo o império. Onde havia judeu, e olha, tinha mais judeus na dispersão, tinha mais judeus nas nações, nas várias cidades do império, do que lá em Israel, na terra de Canaã. Tinha mais judeus dispersos do que lá. Tanto é que a gente vê isso em Atos, né, quando o derramar do Espírito Santo acontece por ocasião do Pentecostes, ou do Shavuot, né, que são as primícias, e ele fala ali sobre 17 nações. Então você veja como era ampla, né, já a presença judaica pelo mundo. Então veja bem, quando eles são dispersos, eles são arrancados da sua terra, eles também recebem as profecias de que seriam duramente perseguidos. Duramente perseguidos. Isso se cumpre. E esta perseguição, ela se cumpre. Né? Nós temos visto aí, começando pelos dias do Império Romano, a perseguição foi tão dura, né, se espalhando por todo o Império, que o que aconteceu com eles? Muitos deles tiveram que mudar de identidade. A igreja, com medo da perseguição, apostatou
tentando separar a sua identidade de povo de Deus do judaísmo e abandonando princípios básicos da fé, como a guarda do sábado, como não adorar dias pagãos, como o primeiro dia da semana, Natal e outros. E acabou se corrompendo. Mudaram a data da Páscoa, por exemplo, para dissociar sua imagem do povo judeu. Então você veja bem, por que Israel passa por isso? Porque foi profetizado. Mas nisto, Deus não quer acabar com Israel. O propósito de Deus é restaurar Israel. O propósito de Deus é mudar a história de Israel. O propósito de Deus não é mudar, não é simplesmente acabar com eles, não é castigar, mas sim futuramente restaurar, que é isso que, como falou o pastor Misael, vamos tratar ainda neste programa. A restauração, é preciso que você entenda isto, querido. Israel ainda será restaurado. A mensagem de Romanos capítulo 11 é esta: Israel será restaurado. Muitas igrejas não ensinam isto. Outras vão ensinar que será restaurado depois que houver um rapto secreto. Quando Jesus voltar, não vai acontecer isso. A restauração vai vir e todos os olhos verão a vinda de Jesus. A profecia já está se cumprindo. Já está se cumprindo, sim. Né? Já começou o processo para ver a restauração. Então, queridos, entendam bem. Deus, ele continua no poder. Deus, ele continua no controle. Seus planos não foram frustrados. A Bíblia não falhou. Muitos estão ensinando errado. Vai morar no céu, né? Vai passar 1000 anos no céu. Ou então, essa restauração vai ser somente após o rapto secreto, quando 144 mil israelitas iluminados, né, hão de pregar com poder e evangelizar como nunca. Não está escrito. Então preste muita atenção, porque se você não entender isso, você simplesmente não vai entender metade da sua Bíblia.